lá. Depois a gente põe o link. Como o Teams, ele agora deixou a gente gravar, pelo menos na minha conta ele está deixando de novo, não sei se na sua. Mas aí a gente põe o link lá, se o pessoal precisar de ver novamente, né, rever a orientação. Perfeito, André. Bom, eu, por via de regra, né, desde o final do ano passado, eu estou sempre pegando o arquivo gravado aqui e coloco no YouTube. Então, tenho feito isso todas as semanas. Então, por enquanto, está mantendo, sim, as gravações, então, sem problema algum. Pessoal, assim, colocamos aí não tem erro, né? Sim, eles avisaram que nós teríamos um limite, mas da mesma forma que ocorreu no semestre passado, até agora está fluindo normalmente. Tá indo. Pessoal, oi, desculpe, André. Não, é isso mesmo, imagina. Só para formalizar aqui, pessoal, boa noite, estamos agora gravando, né, então formalizando aqui, seguindo as boas práticas, né, boa noite novamente. Estávamos aqui conversando com a professora Andréa sobre as gravações na plataforma, que, enfim, embora nós tenhamos sido notificados que elas não ficariam, né, estão ficando, então a gente permanece trabalhando com elas. Bom, gente, para quem viu a chamada aí no canal, eu coloquei até um pequeno texto dando uma explicação do que nós pretendemos fazer hoje, e independente, né, de termos o conselho intermediário que vai acontecer agora em abril, nas próximas semanas, na primeira quinzena, nós já temos aí 2 ou 3 semanas, né, de conteúdo, e sempre cabe alguma atividade avaliativa. Primeiramente, antes de falarmos da atividade em si, talvez para vocês que estejam adentrando agora, né, dentro do Centro Paula Souza, dentro de uma ETEC, o termo conselho já é algo comum, todo mundo já ouviu falar em conselho de escola. Mas conselho intermediário, talvez muitos aqui nunca tenham ouvido falar. O que é isso? Para que serve? Qual que é a ideia do conselho intermediário? Acho que o nome, a terminologia, ele é bem autoexplicativo, né? É um conselho de classe que acontece, digamos assim, na metade do semestre, praticamente, para que a gente faça uma análise prévia da situação das turmas. Qual é o objetivo disso? É apontar previamente qualquer situação que mereça uma atenção maior, seja por falta, seja por alguma, sei lá, alguma questão de menção, não fez atividade, para que coordenação, o pessoal que acompanha esse andamento do curso possa, digamos assim, tentar trazer essa turma que, porventura, por algum problema, algum motivo, esteja ou com problema de faltas, ou não está acompanhando, problemas de conexão. Então, assim, isso já acontece normalmente na escola, tá? O acompanhamento normal, tradicional da escola, nós já temos, independente de pandemia, ensino remoto, híbrido, seja o que for, nós já temos esta prática. E agora, né, estamos aqui adentrando em abril, nós já recebemos aí o comunicado. Se não me falha a memória, se for na segunda quinzena, eu altero depois, mas acho que eu vi no chamado lá que é na primeira quinzena de abril. Então, nós precisamos ter, no mínimo, 2 atividades avaliativas. E aí, a proposta de hoje é nós trabalharmos o quê? Estudos de caso. A nossa área de estudos aqui, de um modo geral, suporte ao usuário, passa muito por esse ponto da gente estar estudando algumas situações que ocorrem no mercado de trabalho com algumas ressalvas, tá? Eu, particularmente, não tenho nada contra a prática de uso, né, de estudos de caso, né? Houve épocas em que estudos de caso estavam em alta, hoje, muitos, digamos assim, estudiosos, acadêmicos da parte de ensino e aprendizagem, às vezes, não veem mais com tanto bons olhos a parte de estudo de caso. Eu continuo gostando, principalmente quando temos uma área de estudos onde muitas vezes, dentro de sala de aula, a gente não consegue contemplar o todo. Então, analisar o cenário do mercado, casos que já ocorreu, é passado. Mas, mesmo assim, acrescenta a área de estudos de vocês. Algumas situações muito próximas, outras um pouco mais distantes, mas para que a gente possa, tanto no próximo quanto na situação um pouquinho mais longínqua, aí, a gente dá uma olhada e analisar, de um modo geral, tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Tá ok? Professor André, quer acrescentar alguma coisa? Vi que você abriu o áudio, fique à vontade. Não, pode continuar, Não? tranquila, é isso mesmo. Beleza. Né? A gente fica nessa análise de situações para tentar compreender os procedimentos e os processos, né? Que são os mais
que são os mais direcionados, que são as melhores práticas para a gente poder trabalhar em cima. Perfeito. A ideia é essa mesmo. Perfeito. Então, nós começamos aqui o semestre falando com vocês a respeito do quê? Do que compreende esse universo do suporte ao usuário. E nós abordamos aqui os níveis de atendimento. Lembrando o quê? Isso, quando nós trabalhamos dentro dessa área de suporte, e para quem já teve esta oportunidade, sabe que você só será lembrado quando algo de errado acontecer. Ninguém vai entrar em contato com o suporte para simplesmente fazer um elogio, para convidá-lo para participar de algum evento. A propósito, aliás, o software de atendimento, no caso, o software de helpdesk, que foi no caso que nós mostramos a semana passada, é utilizado única e exclusivamente para isso. E que fique claro, tá? Software de helpdesk, o helpdesk, ele tem esse viés realmente de solicitar um atendimento buscando uma ajuda. Mas existem outros softwares com outras características para gerenciamento total, que além do help, tem outras funções também, que nós vamos ver isso até, inclusive, em sistemas de informação, mas puxando para cá, porque é o assunto que nós estamos tratando aqui. Tudo bem? Então, assim, nós vamos colocar aqui, já coloquei, inclusive, já postei aqui no canal a proposta da atividade com 3 situações para vocês analisarem. Tudo bem? Primeiramente, deixar claro que são situações que já ocorreram, algumas num aspecto muito amplo, muito distante da nossa realidade, mas vale pela peculiaridade, pela curiosidade em torno do assunto, para que a gente até aproveite esta oportunidade para conhecer um pouco mais sobre outras áreas e perceber a quantas andam o cenário tecnológico mundial, Reparem em algumas datas ali que não são tão próximas, para vocês perceberem, olha como as coisas estão acontecendo e às vezes a gente nem fica sabendo, o grau, digamos assim, de detalhes, de algumas situações internacionalmente bem complicadas e que estão aí no dia a dia, que a tecnologia nos traz muitas comodidades, nos traz muitos benefícios, mas também traz muitos desafios para a sociedade, para aqueles que têm que gerenciar recursos tecnológicos. Então, 2 casos em particular aqui, eu não vou entrar em nenhum deles para não, digamos assim, tendenciar a fala de vocês, tá ok? Mas eu preciso, pelo menos, dar uma breve explanada para que vocês tenham pelo menos um norte. 2 deles estão diretamente ligados a sistemas de automação. Pô, professor, mas nós estamos falando de software. Pois é, alto lá, estamos aqui estudando uma área que está ligada a softwares, No caso, os softwares de helpdesk, eles vão atender, é um software que faz esse atendimento. O profissional de suporte, ele atende esta questão voltada para software e também para hardware, Mas devo lembrar a vocês, e vamos falar sobre isso em algum momento, nas disciplinas que nós tratamos depois do intervalo, na disciplina, no caso de sistemas de informação e comunicação, que há um bom tempo, e não é algo de agora, já faz tempo, que sistemas de informação gerenciam, se comunicam com sistemas de automação de grandes empresas, grandes corporações. E como eles se comunicam, E aí nós temos um outro termo que será tratado na disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação, a chamada convergência tecnológica, ou seja, a convergência tecnológica, eu gosto muito de metáforas, tá? Mas tomem cuidado que a ideia da metáfora aqui é para simplificar o entendimento. Mas não respondam isso, por exemplo, numa prova de concurso público, senão vocês podem se complicar. A convergência tecnológica, ela tem uma certa semelhança, uma certa similaridade com aquele conceito da vovó, de guardar todos os ovos na mesma cesta. É prático, mas se der um problema na cesta, você perde todos. Então, a convergência tecnológica nos traz esse viés de tudo estar interconectado, mas o problema que dá em Chico afeta Francisco. Então, se você tiver um problema muito sério no seu sistema de informação que gerencia o seu processo produtivo através do sistema de automação, não preciso nem dizer que um dominó empurra o outro, Aquela brincadeirinha do dominó,
para o sistema de informação e vai dar ruim no seu sistema de automação, porque estão interligados. E, muitas vezes, que fique claro, o atendimento, o suporte usuário já se tornou refém disso, porque é muito maior do que a capacidade de gerenciamento dele. Mas vamos tratar disso aqui, ok? Tem dois casos em particular, um aí que talvez, para quem acompanha o cenário tecnológico, deve ter acompanhado isso ano passado, devem ter visto, isso bombou nos noticiários aí mundo afora, os sistemas da Honda, né, os sistemas de produção da Honda pararam por um ataque de ransomware, parou o sistema de produção porque o sistema de informação foi infectado e poderia danificar ou alterar a precisão da sua linha de produção, ou seja, inviabilizando uma linha de produção inteira. Então, foi melhor suspender. Será que um suporte do helpdesk com um acompanhamento mais preciso poderia ter evitado isso? Eu não entrarei em detalhes, estou deixando o link, mas pesquisem. Eu estou deixando um link para vocês pesquisarem. Procurem pesquisar em outros. Isso agrega informação a vocês que vai ajudá-los neste posicionamento que vocês vão dar. Porque reparem, para quem pesquisar um pouco mais, porque eu procurei uma reportagem que não detalha muito, justamente para despertar a curiosidade para aqueles que a possuem, né? Para quem prefere a comodidade do né? O que nós chamamos hoje os devotos da superficialidade, que preferem parar no primeiro link, tudo bem, respeito. Mas, para quem tem esse bichinho chamado curiosidade, querer saber um pouco mais, procurem clicar, buscar outras fontes. E quem sabe vocês vão encontrar qual foi o problema real que fez com que a Honda parasse o sistema de produção praticamente por quase uma tarde. Isso significa milhões. E não foi somente no Brasil, tá? Não foi somente aqui. Bom, esse foi um dos artigos que eu coloquei para vocês analisarem. O outro é referente a um episódio também não muito recente, porque o da Honda foi ano passado, 2020, né, gente? E esse outro que eu citei aqui, eu acho que foi de 2012 ou 2013. Um episódio que aconteceu no Irã, né, de um malware, né, que é um software malicioso que não atacou, né, ele simplesmente se alojou nos sistemas operativos, sistemas embarcados da Siemens, né? Siemens, que também já produziu celulares, que produz uma série de produtos no mundo, hein? Ela é uma das, digamos assim, maiores produtoras de reatores para enriquecimento de urânio, né? E esse arquivinho malicioso, esse malware chamado Stuxnet, ele simplesmente se alojava nesses dispositivos da Siemens, ele tinha uma configuração, uma linha de código muito próxima do sistema embarcado da Siemens, dificultando demais a identificação por qualquer ferramenta de segurança. E este software malicioso, que é denominado malware, né, que é um malicious software, que é um software, que é um programa como outro qualquer, porém ele tem uma finalidade do mal, ele é do capeta. A ideia dele era simplesmente alterar o funcionamento das centrífugas que enriquecia urânio no Irã. A ideia era maior, era atrasar o programa nuclear iraniano. Digamos que este malware foi um bemware. Mas não vou entrar em detalhes. Isso demorou um tempão para ser localizado. E aí fica a pergunta: será que as usinas, né, do Irã não tinham nenhum tipo de suporte, não tinham nenhum tipo de monitoramento? Será que algum tipo de suporte e monitoramento ele poderia ter feito alguma coisa? São todas situações hipotéticas para que a gente possa conectar o que nós vimos nas aulas anteriores em relação a suporte e softwares de monitoramento. Porque estamos falando, por exemplo, da Honda,
É uma multinacional com negócios no mundo inteiro. Será que não havia nenhum tipo de registro, nada que pudesse atentar para algum problema? Ou estamos falando demais? Porque se fosse tão simples assim, seria evitado. Como disse, o engenheiro de obra pronta e o perito que analisa a caixa preta de avião que já caiu tem um dos trabalhos mais fáceis que existem, né? Que é simplesmente apontar o dedo, e é aquela história, né? Não devemos julgar de forma alguma, vamos mudar o verbo. Não estamos aqui julgando, estamos analisando. Olha como é bonito isso. E aqui, obviamente, ironias à parte, né? É apenas uma questão aqui voltada para que a gente possa estudar, analisar este cenário e tentar conectar com a questão do software que nós mostramos na semana passada. Nós mostramos o Movidesk. Para quem não se recorda ou para quem não viu, acesse a gravação da semana passada e vocês vão reparar a quantidade de detalhes que ele permite ser, não digo monitorado, mas que podem ser registrados em ocorrências. São vários tickets, várias formas de relato. Eu mostrei um, tá? Existem inúmeras ferramentas de helpdesk em softwares dos mais variados fabricantes, mas todos com o mesmo objetivo: é tornar possível este atendimento e registrar de diversas maneiras, seja por rede social, telefone, WhatsApp, de todas as maneiras, claro que centralizando, tá? Todos os chamados vão gerar tickets, né, que são ordens de chamado ali, para um único lugar. Eu mostrei uma ferramenta semana passada. Por sinal, hoje, eu me cadastrei em outra, que ainda me deu 13 dias de teste. É um software também, mas o da semana passada é mais completo, então resolvi nem mostrar para vocês agora. Mas mais para frente a gente pode até fornecer para vocês fazerem algum teste. Tudo bem? Como estamos trabalhando remotamente e não estamos no laboratório da escola, nós poderemos em algum momento, né, quando, né, as coisas voltarem ao normal, que eu acredito que demore um pouquinho, a gente pode até pensar em algo do tipo, porém, eu não gosto muito de hipóteses, né? Vamos contar com aquilo que nós temos no momento. Então, como tarefa avaliativa para já, vocês têm esses 3 casos aí que eu relatei, o caso da Honda, aliás, eu citei 3 e falei 2 aqui, né? O caso da Honda, o caso do Stuxnet e o terceiro, cara, me deu até um branco agora, tem mais um que está também na sequência lá, tudo bem? Que eu preciso até dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Pessoal, uma pergunta, eu estou vendo aqui um monte de mensagem aqui, acho que o pessoal pedindo convite para entrar na reunião. Kátia, Alexandre, vocês estão aí? Tudo certinho? Conseguiram entrar? Estou vendo algumas mensagens aqui. Kátia, Daniel, Bruna. Tranquilo? Algumas pessoas eu aceitei o ingresso da reunião. Agora eu não sei porque ele acabou pedindo, das outras vezes não pedia, né? Não, porque assim, o que aconteceu desta vez, né? Para evitar esse processo de ter que autorizar, porque assim, quando é que pede autorização? Quando nós criamos uma reunião ou na turma A ou na turma B. Se nós criamos a reunião na turma A, quem é da B precisa de autorização para entrar no chat, né? Não na reunião, mas no chat. Eu acho que talvez, sei lá, alguém não foi cadastrado, não sei. De qualquer maneira, toda vez que pedirem autorização, eu tô colocando. Eu estou aceitando todo mundo aqui. Então, beleza. Pessoal, alguma pergunta? Alguém já abriu aí a descrição da tarefa? Querem perguntar alguma coisa? Porque aí a gente disponibiliza o tempo para vocês fazerem. Tranquilo? Ah, Samuel, beleza, legal, bom por ter me lembrado. O terceiro item aí para analisar é uma reportagem, né? Se não me falha a memória, acho que não sei se é do Olhar Digital ou do Tecmundo, relatando que 40% de computadores ainda utilizam o Windows 7. E aí, professor, mas o que isso tem a ver com a área de suporte? Vamos lá. Você não pode dar suporte numa máquina que esteja usando o Windows 7, ela não é mais atualizada. Mas, pasmem, ainda tem muita gente utilizando isso e, em alguns lugares, com um perfil comercial. Grandes empresas não fazem isso, mas pequenos locais de comércio ainda utilizam. Tudo bem? Aí vocês vão dar a opinião de vocês. Você prestaria um suporte em uma condição como essa? Tudo bem, uma coisa não tem ligação com outra, mas tem. O software não recebe mais atualização, mas ele continua sendo utilizado.
Isso vai implicar no suporte que você vai dar? Sim ou não? Como é que a gente se posiciona em relação a isso? O software está aí. O Windows 7, que é uma versão anterior, estamos usando agora a última edição do Windows, é 10. Por exemplo, nesse momento aqui eu estou usando o Windows 10 versão Home. Tudo bem? Oi, Wagner? Diga, André, fica à vontade. Vale lembrar que o Windows 7 ele é de 2007, né? Então, exatamente. Tem aí, ele já é um vovô aí, ele já tem... Estamos indo para 7, 14 anos. 14 anos, né? Embora dentro desse mercado de Windows, né, digamos assim, foi considerado uma das edições e versões do Windows mais estáveis, né? Ele, vamos lá, se não me falha a memória, André, me ajude aí. A última atualização dele foi em 2019, correto? Janeiro de 2019? Eu acho que nessa época ele parou as atualizações, ele Sim. já vinha avisando, né? Avisando 2 anos antes, né? Sim, ele parou acho que em 2017, que ele deixou de ter qualquer atualização, mas eles já vinham falando assim, né? Troca o seu sistema, vamos parar. E foi uma questão até de anos, né? Demorou bastante, mas a gente não encontra um parto muito grande, né? Eu tô com uma pergunta aqui do Samuel. Ele está perguntando se precisa falar dos 3 casos ou escolher só um deles. Não, Samuel, são os 3, viu? Isso, Samuel. Então, só confirmando. E outra coisa, a Maria Eduarda falou que a data tá para até amanhã. Então, acho que o sistema colocou de hoje para amanhã. É para amanhã ou para semana que vem? Não, eu não alterei a data que estava lá. Eu achei que por serem 3 temas, seria algo que vocês conseguiriam fazer até amanhã. Porém, se vocês não conseguirem fazer, pessoal, fiquem tranquilos que o sistema não bloqueia, tá? Eu deixei até amanhã, e assim, também eu não tenho esse hábito de descontar atraso, tá? Quando, pelo menos eu faço dessa forma, e aí, primeiramente, eu converso com a minha colega André aqui. Quando cumprimento de prazos entra como critério, eu aviso, que eu acho justo avisar. Em algumas tarefas, o prazo estabelecido, ele conta como um critério. Neste caso aqui, é um estudo de caso, por serem 3 temas, né? Algo que eu acho, posso estar equivocado, né? A gente estará aqui com vocês, a gente libera o tempo para vocês, inclusive no horário da aula, e vamos estar à disposição para que vocês possam esclarecer alguma dúvida. Sim. Acreditei, né? Acreditei que daqui até amanhã fosse tempo suficiente por serem 3 temas, mas se vocês precisarem de mais tempo, a plataforma continua aceitando e o cumprimento do prazo não entra como critério avaliativo, tá, gente? Fiquem tranquilos. Se a gente pensar, grosso modo, se a gente encerrar a live agora às 20, até às 21 são 60 minutos. Dividido por 3 temas, se a gente estivesse lá na classe, a gente poderia dar 20 minutos para análise de cada um dos temas, né? Então, se a gente está dando esse tempo agora assim, em sala e à disposição, aí acho que pelo menos já dá para iniciar, né? Já dá para dar o start aí. Exato. E assim, como eu disse, mesmo depois do prazo, a plataforma continua aceitando, porque pelo menos eu não costumo bloquear, né? Mas fiquem tranquilos, gente, não se preocupem quanto a isso, não. Não precisa correr, a ideia não é, juro por Deus, a ideia não era colocar pressa e pressão em vocês, não era essa, é que eu achei realmente que para amanhã daria sem problema algum. Se for o caso, depois até coloco 2 dias a mais para, eu acho que é o psicológico, né? Vocês, né, então... E o Samuel perguntou aqui também no chat, se é só para apontar as soluções que poderiam ser tomadas em cada caso, para ter evitado, ou como lidar com os problemas no meio de helpdesk. É só para apontar as soluções, ou como lidar com os problemas? Então, Samuel, a ideia aí é o seguinte, é tentar pensar com um olhar reverso, né? Caso houvesse um helpdesk atuando ali, registrando, acompanhando o histórico de funcionamento das máquinas, será que o resultado seria diferente? É esse olhar, tudo bem? Apontar as soluções, quando vocês pararem para ler e para assistir, no caso, o vídeo aí, as soluções serão ditas ali, né? O olhar que a gente vai ter aqui é fazer esta reflexão.
será que um helpdesk, um software de acompanhamento, poderia ter ajudado de alguma forma? Sim ou não? E acompanhe, né? Em algumas situações ali, até fica claro isso, né? E assim, deixando muito... também importante a gente frisar, gente, problemas voltados para a área de segurança da informação, não é o helpdesk que resolve, tá? Porém, algumas incidências, algumas ocorrências no helpdesk, que às vezes parecem não ser nadas, podem sim denotar que alguma coisa já está acontecendo. Aí é uma questão das áreas se falarem, né? Que é a área de segurança conversar com a área do helpdesk. Isso é uma coisa que a gente precisa de mais tempo para maturar essa ideia, tá ok? Porque são áreas que precisam estar em constante comunicação, senão não se ajudam, tudo bem? Mas a ideia é essa, viu, Samuel? Beleza? E a gente continua por aqui, né? Caso vocês encontrem algum termo, alguma expressão que, de repente, fuja ao entendimento de vocês, perguntem, a gente vai continuar por aqui, tudo bem? Tranquilo, André? Mais alguma pergunta, turma? Não? Professor, Pois não. então, mas tipo, não vai ter nenhuma pergunta do tipo relacionada à programação, né? Tipo, como resolver um caso de programação. Não, Lucas, porque o helpdesk necessariamente não vai atuar em correção de programação. Aí é a área de código, é a área de você, de repente, como programador. O helpdesk não atua nisso. Caso você tenha algum problema de funcionamento do software, tudo bem. Aí é um outro detalhe, talvez no nível de atendimento aí, localiza, manda para o programador, mas não é o caso, não. Nenhum dos casos aí está relacionado à programação. E não sei se como estamos ainda iniciando, para cada tipo de situação identificada no helpdesk, você vai direcionar, ou no atendimento, né, você direciona uma possível solução. Lembra que o atendimento nível 1 é aquela que você tem o solucionador ou o direcionador. Se no nível 1 você não conseguir solucionar, nesse caso que você mencionou aí, algum problema de programação no código, alguma falha no software, aí tem que passar para o nível 2 ou 3, em nível de atendimento, e solicitar esta correção desta falha no software, tá? Já adiantando, no caso em questão ali, eu acho que o único caso aí que poderia passar por aí, mas não é código, né? O caso 3 aí do Windows 7, que está fora de atualização, e aí teria que atualizar para uma versão mais atual. Mas nenhum dos outros dois ali passa por programação, no caso, chamar um programador para programar uma solução ali, no caso, não. Tudo bem? Tudo, obrigado, professor. Beleza. Mais alguém, gente? Estamos por aqui. A Nicole tinha feito uma pergunta aqui no chat. Aí eu respondi para ela com base no que você estava falando, né? Não sei se ela já chegou a ver, que eu aí acabei marcando, a respeito de como executar o trabalho. Mas acredito que esteja tudo bem. Tudo bem, Nicole? Entendeu o que é para fazer? O Arthur falou que tá de boa. Beleza, gente. E aí, então, sendo assim, nós encerramos aqui a gravação, a reunião, mas continuamos no chat aqui, aliás, no canal, né, via chat, vocês mandam mensagem, a gente responde. E assim, em relação a qualquer dúvida sobre a questão do software de gerenciamento de helpdesk, volta na aula da semana passada, acessa a gravação da aula que nós mostramos um exemplo de funcionamento do Movidesk, que é um entre os vários softwares de acompanhamento de helpdesk que nós temos hoje à disposição no mercado. Eu só não estou com ele hoje aqui para abrir novamente, porque ele me deu uma versão de teste de 6 dias, então já expirou. E o outro que eu consegui me cadastrar, tem vários, tá, pessoal? Inclusive, nas próximas aulas,
A gente pode até citar isso aqui para vocês também fazerem alguns testes, né? Mas o legal para fazer teste é você ter realmente vários chamados, né? Nós precisaríamos sincronizar alguma coisa em aula, do tipo, olha, uma parte, a turma A cadastra a turma B, e um manda chamado para outro, para vocês poderem enxergar a dimensão do Helpdesk. Porque eu mostrei a semana passada uma ferramenta muito ampla, com uma capacidade de acompanhamento e de rastreamento, porque a ideia do Helpdesk não é só acompanhar, é rastrear problemas. Rastrear é saber aonde foi e da onde veio. Porque pelo histórico de anotações, você consegue saber, se foi bem feito, claro, né? Aonde aquilo pode ter começado. Então, essa é a ideia desse software. Porém, deixando claro também, não existe milagre tecnológico, tá? Qualquer ferramenta tecnológica, ela tem que ser aplicada e, digamos assim, uma metodologia muito, mas muito minuciosa. Senão, pulou instância, se também não tiver registro, não adianta. Mas voltem na gravação da aula passada, vai mostrar ali um exemplo do Movidesk, que é um software de gerenciamento. A nossa primeira aula foi sobre níveis de atendimento nível 1, depois passamos para atendimento nível 2 ou nível 3, que foi a nossa primeira aula, e na segunda, que foi a semana passada, em relação a conteúdo, nós mostramos um exemplo de utilização de um software de gerenciamento de Helpdesk. E o que é o Helpdesk? É o software que vai te ajudar quando o problema acontece. Você contrata isso por uma empresa. Tudo bem? É que como passou uma semana, talvez quem não veio semana passada, ou até quem veio e não se recorde, precisa dar fazer um review na aula anterior para conseguir se conectar. É natural que nesse primeiro momento ainda, né, a informação é recente, vocês possam ter se esquecido. E, além das gravações das aulas passadas, estaremos por aqui. Wagner? Oi. Ó, só complementando, lembrando também, gente, além do professor Wagner ter exposto semana passada uma ferramenta de comunicação e gerenciamento, né, de serviços de suporte, foi colocado lá no menu arquivos, na data da aula da semana passada, 3 materiais, sendo 2 infográficos, né? Exato. A respeito dos níveis, né, de atendimento, quando passa, tinha lá um fluxograma também, do processo que geralmente ocorre, claro, aquilo ali são exemplos, são genéricos, mas tem ali um nível de execução que, caso vocês queiram relembrar, está disponibilizado. Né? Uma outra coisa também que eu gostaria de falar, isso em ambos os grupos, no grupo A e também no grupo B. E em ambos os grupos também, eu criei um fórum chamado um Fórum de Dúvidas. Por quê? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao, claro, assunto da matéria, mas que não seja especificamente, particularmente uma dúvida, alguma coisa assim, muito específica, que seja uma informação genérica ou alguma coisa que você tenha visto aí, que você queira compartilhar com o pessoal, eu criei aquele fórum para vocês conversarem conosco, mas exporem para todo mundo. Todo mundo, no caso do grupo, está acessando aquilo ali, então você viu um negócio, achou interessante, colocar lá naquele fórum de dúvidas, e eu inaugurei o fórum tanto do grupo A quanto do grupo B, fazendo um pequeno videozinho e explicando como é que a gente computa a presença de vocês, tá? Nós temos um programa chamado Insights, e aí a gente verifica toda vez que vocês logam. Então, algumas pessoas, alguns alunos me perguntam como é que a gente faz esse acesso, como a gente controla. Então, é tudo por software, né? Claro. E aí, o software está gerenciando. Às vezes, a gente também faz atividades que controla isso, mas existe por trás essa possibilidade. E aí, eu fiz um vídeo, coloquei em todas as turmas, né, e coloquei na de vocês, porque também, se algum professor falar, não só a gente, estamos gerenciando pelo Insights, vocês já sabem como é que eu abri a telinha para mostrar, né, como é que rola a execução dele, como é que a gente gerencia. Então, quem quiser inaugurar também o Fórum de Dúvidas, fica aí à vontade. Bem, meu recado perfeito, Andréia, perfeito, bacana. Fico à disposição também por aqui, né, no caso, inclusive do fórum, perguntando alguma coisa, se a gente puder colaborar dentro e fora do conteúdo, a gente procura, eu gosto de dúvidas. Perguntou, a gente, se estiver dentro da nossa área de conhecimento, teremos o maior prazer de responder para vocês, pessoal.
E pode deixar, Heitor, assim que possível, para a gente. Eu estou escolhendo uma ferramenta que não expire tão rápido, né? Porque é para a gente poder mostrar para vocês, vocês conhecerem e dar tempo de fazer essa ideia de testar, né? Turma A com turma B, ou fazer um bem bolado que a gente consiga ter volume, né? Que eu mostrei ela praticamente vazia, tinha apenas um ticket, que ticket é mais ou menos a maneira como ele se refere a uma ordem de serviço, né? Então, a gente organiza isso sim na continuidade, em algum momento a gente torna isso possível, tá ok? E aí, não tendo mais perguntas, a gente encerra a reunião e permanece à disposição de vocês aqui através do canal, beleza? Gente, então, vou me despedindo. Uma boa noite, uma boa aula para vocês. E seguimos aqui à disposição. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Beleza. Um abraço. Estamos por aqui. Tchau, tchau. Pare a gravação.